As nossas estruturas muitas vezes não são cristãs. E é por isso que eu digo que quando Deus mexe no nosso coração, Ele vai nos incomodar nessas coisas mesmo. A nossa conduta cristã vai nos levar a ter posicionamentos diferenciados. Então, se um advogado cristão está levando a sério essa regra de que a profissão dele é para fazer justiça, ele vai agir a partir de um código de ética que não vai permiti-lo nunca defender alguém que ele sabe que é culpado. Ou então ele, como advogado, vai convencê-lo, olha, assume a sua culpa, né? Assumir a culpa já é uma maneira de começar a diminuir a sua pena, sei lá. Enfim, a regra nós não podemos mudar. O mundo muitas vezes está carregado, ele está estruturado a partir de leis que não contemplam a justiça nem o bem comum. Às vezes não, infelizmente. A gente vê isso acontecer o tempo todo. É por isso que eu digo que dentro do macroespaço, eu tenho o meu espaço. Então na minha casa as regras podem ser outras, né? As regras que eu aplico com os que convivem comigo, né? A maneira como eu perdoo os pecados, os erros uns dos outros, né? Essa sou eu que estabeleço. Essa regra passa por você. A maneira como você trata os seus funcionários, né? A maneira como você cuida de quem cuida de você. A maneira como você olha, o respeito, a dignidade, que você olha para aquela que cozinha todo dia para você, que arruma sua cama, que ajuda você a viver. O mundo fica melhor assim. Quando eu não tenho como mudar as regras que geram o mundo, mas eu posso mudar as regras que geram o meu mundo. Na minha casa mando eu. Não é? Então, se na minha casa mando eu tenho o direito de aplicar justiça social aos que estão comigo, de fazer prevalecer regras que estejam inteiramente fundadas no cristianismo. E quem sabe a gente tendo essa possibilidade de mudar um mundo pequeno, do qual nós fazemos parte, o mundo grande vai sendo transformado aos poucos, não é verdade? À medida em que eu tenho a possibilidade de transformar o pequeno espaço que me cerca, eu de alguma maneira estou transformando o grande mundo. É a luta, né? Voltamos ao início do programa para terminá-lo. É a luta de todos os dias você ter diante dos seus olhos quais são os obstáculos que você precisa vencer. Humanizar. Eu acho que a palavra é essa. Nós precisamos humanizar as nossas relações. Estamos desumanizados demais às vezes. Às vezes nos falta essa sensibilidade de perceber o que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque vai chegar um momento, e aí você precisa ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. Precisa ter muita liberdade interior para você descobrir que muitas vezes o errado é o certo e o certo é o errado. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Agora, é certo deixar alguém morrer de fome no sábado? Não. Aí, o certo é o errado. É a lei. É a lei sendo interpretada com a liberdade do coração. Mas só pode chegar a essa interpretação quem tem um coração livre. Porque senão ele vai se amarrar na lei e ele não vai permitir que ninguém alimente o outro que está com fome só porque é sábado. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade diante da lei. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra porque não soube ser livre diante dela. Ou às vezes nós nos prendemos ao preceito e não somos capazes de interpretá-lo porque a gente não é livre. Levar a regra ao pé da letra é sempre perigoso, porque pode ser o cumprimento daquilo que Jesus justamente dizia que não deveria ser feito. E se você for analisar,
Jesus veio e modificou radicalmente a forma como as pessoas interpretavam a lei. Ele não baniu a lei, ele aperfeiçoou. Por quê? Porque concedeu aos livres de coração uma maneira superior de interpretar a palavra. E muitas vezes o cristão vive aí, por aí, descobrindo que fazer o certo nem sempre é a melhor opção. Às vezes é fazendo o errado que você chega a acertar. Precisa ter muita liberdade no coração, porque senão a gente acaba estragando o mundo também. Não é fácil. Não interprete mal as minhas palavras, porque não é fácil viver assim. Mas se você permitir que Jesus se instale no seu coração, você fique certo que em muitos momentos da sua vida você fará o que é errado e acertará. A lei diz que não, mas naquele momento você percebe que existe uma necessidade que ultrapassa a lei. A lei me diz que não devo trabalhar no sábado, mas você encontra alguém que precisa do seu serviço. E aí você descobre que a melhor maneira de obedecer a Deus não é guardando o sábado, mas é se ocupando daquele que precisa de você, mesmo sendo sábado.